Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, nesse domingão aqui, 9 horas, 9 e pouquinho, 9 e 5, deixar mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu vou falar de ansiedade, uma coisa que veio me atrapalhando por muito tempo, enquanto eu não sabia da existência dele. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas tem ansiedade e não sabe, ela não percebe, ela não tem consciência do que está acontecendo com ela. E infelizmente, com o passar do tempo, essas crises de ansiedade que a pessoa tem, esses picos de ansiedade que ela tem sem ela perceber, sem ela tratar isso, que ela não tem noção, acaba tendo uma grandeza assim em cima da pessoa e chega um momento que a pessoa começa a perder meio que o controle da situação, né? E pode até chegar ao caso da pessoa precisar fazer algum tratamento mais rigoroso, de repente começar a usar alguns tipos de medicação, né? E sendo que ela poderia ter evitado isso desde o início. E a pergunta de hoje é: você tem ansiedade? Se você tem, como que a ansiedade ataca o seu corpo? Como que ela se manifesta no seu organismo, na sua mente, no jeito que você fala? Como que ela se apresenta assim no dia a dia, na sua área de trabalho, na sua área pessoal? Você já percebeu assim os picos de ansiedade que você tem, como funciona? Você tem essa noção? Você tem ciência de que você tem ansiedade ou não? Infelizmente, a maioria das pessoas não tem. E com a pandemia para cá, foi um dos casos assim, que mais aumentou, segundo algumas pesquisas, até saiu em jornais, os grandes jornais aí, canal de televisão também. Foi uma das doenças assim que mais pegou assim na população, né, em geral, por conta da pandemia. O fato de deixar a pessoa está acostumada, né? A rotina dela tá o tempo todo na empresa, na loja, saindo pra rua, vendo os amigos, saindo, barzinho, todas essas coisas. De repente ela precisou ficar presa dentro de casa por conta da pandemia. E isso gerou, né, uma forma assim muito grandesca, assim, uma forma muito explosiva, bem exagerada. Vou usar esse termo assim para você entender que é muito exagerado o que aconteceu em relação à população com a questão da ansiedade. Muitas e muitas pessoas começou a desenvolver assim de praticamente de um dia para o outro, por questões de repente a pessoa é muito agitada, ela tem aquele costume, aquela rotina de pegar ônibus por tantos minutos, tantas horas, ou viajar de carro até chegar à empresa, até o comércio, alguma coisa, e ela é tão agitada, ela tem tanta coisa para fazer, tem tantas tarefas e daqui a pouco, do nada, com a pandemia ela precisou ficar presa, ela precisou se fechar e ficar dentro de casa, não podia sair, não podia ver os amigos, né? E teve essa mudança radical na vida da pessoa e isso desencadeou as crises de ansiedade. Tem pessoas, por exemplo, no meu caso, quando tem algum pico de ansiedade, agora que eu tenho essa percepção, eu consigo observar e entender como meu corpo está funcionando, como minha mente funciona. No meu caso, as minhas crises de ansiedade, ela me atacava o estômago, ela dava um negócio estranho, uma sensação estranha no comecinho do estômago, assim, na boca do estômago, né? E começava a deixar assim a barriga meio dolorida, começava a dar uma tremedeira, na sequência o coração começava a disparar, a respiração começava a ficar diferente. Eu não sabia que era ansiedade, eu não sabia que isso era um dos sintomas de ansiedade. Cada pessoa a ansiedade ataca de uma forma, cada pessoa tem ou uma sensação, ou o coração fica disparado. Tem pessoas que quando está com crise de ansiedade, né, algum pico de ansiedade, começa a dar a sua dor nas mãos, né, o corpo começa a ficar muito quente, começa a suar, escorrer suor pelo rosto. Tem pessoas que começam a dar tremedeira, começa a ter muitos gestos, a mão fica muito agitada, né, ela não consegue ficar quieta, ficar calma, as pernas ficam dando tremedeira, os pés ficam batendo o calcanhar no chão. Tem pessoas que começam tipo, ficar mexendo com a mão assim, tipo, dar aquela tremedarezinha, os dedos fica mexendo assim sem parar, né? Fica batendo alguma coisa assim com as unhas. Então, cada pessoa reage, tem uma reação diferente, né? Com a questão da ansiedade. Cada pessoa tem uma forma diferente de expressar isso, de colocar, né? De mostrar. Se você começar a ter essa percepção e você começar a controlar o que você está sentindo nesses momentos, você ter esse carinho por você mesmo, você pode evitar muita coisa, você pode evitar de agravar a ansiedade. Todos sabem, eu acredito, tenho certeza que você sabe
da gravidade que tem as crises de ansiedade na vida das pessoas, o quanto de transtorno que isso causa, o tanto que atrapalha o dia a dia no trabalho, sei lá, cuidando das crianças, fazendo uma comida, recebendo uma visita, de repente no trânsito, você está ali preso no trânsito, começa a bater a ansiedade, ele começa a bater um desespero, você começa a ficar nervoso, estressado, aí vai mexendo com suas emoções, seu psicológico, você pode até perder o controle, se de repente alguém encostar no seu carro, um motoboy, alguma coisa, um ciclista, você pode perder a cabeça com a pessoa, porque você vai estar com um ponto assim, um pico de estresse muito grande, que a ansiedade ela aumenta seu estresse, ela aumenta a taquicardia, ela aumenta o calor, ela aumenta tanta coisa, aumenta tanto assim a sua pressão psicológica, que se você não tiver o controle dela, se você não tiver a ciência que ela está ali te atacando, você pode perder completamente o controle do seu emocional. Aí você se torna uma pessoa explosiva, você se torna uma pessoa mais fraca, vai desgastar demais a sua mente, vai desgastar demais o seu corpo, você vai começar a sentir um cansaço assim extremo todos os dias, parece que o seu corpo nunca relaxa, nunca descansa, porque você está o tempo todo ali em movimento, o tempo todo ansioso, né, esperando alguma coisa ou querendo alguma coisa, e o seu corpo começa a trabalhar demais, gasta muita energia. Então sua mente fica pesada, fica cansada, também tem a perda de foco, o controle emocional também fica todo perdido, você não consegue se controlar diante das situações. Se você tiver um trabalho para fazer e depender de outras pessoas, pode chegar um momento de você não conseguir mais esperar o tempo da outra pessoa, aí você vai ficar tão ansioso, tão agitado que você vai querer assumir a responsabilidade dessa pessoa para poder finalizar aquela tarefa específica. Conforme eu passei no vídeo anterior, no vídeo de ontem, eu delegava ali as tarefas para o pessoal da empresa que eu trabalhava e aí só que a demora, o tempo que eles faziam, assim, que eles usavam para fazer determinadas tarefas, me incomodava, porque não batia com a forma que eu fazia, não batia com o tempo que eu queria. Eu acabava ficando tão incomodado, me dava tanto nervoso assim tão grande, que eu pegava, parava o que eu estava fazendo, ia até essas pessoas, pegava aquela tarefa, assumia ali para mim, pegava para mim aqueles problemas, pegava tudo, absorvia tudo e eu mesmo fazia, para poder entregar no tempo que eu precisava que fosse entregue. Então vai chegar um momento que se você não tiver esse controle, se você não perceber que você tem esse pico de ansiedade, ela vai dominar você. No trabalho acontecia muito disso. Eu delegava, a pessoa não fazia, ou demorava, ou enrolava. Eu olhava para a pessoa, em vez da pessoa estar fazendo aquela atividade, ela estava conversando, ela estava dando risada, ela estava fazendo qualquer coisa. E isso aí me dava um nervoso muito grande, atacava minha ansiedade, meu estômago começava a queimar, começava a doer, a barriga começava a ficar dolorida, começava a me dar tremedeira, começava a me dar um incômodo, eu ficava muito agitado, o coração disparava, eu falei, meu, deixa eu pegar e fazer isso aqui, eu ficava desesperado. Aí eu pegava, assumia todas as tarefas, tanto nessa empresa que eu saí agora recente, quanto na outra anterior, que eu fiquei 8 anos, que também passei por muita coisa desse tipo. Eu não tinha paciência de esperar o tempo das pessoas. Eu também não sabia que cada pessoa tem o seu tempo, eu não tinha esse entendimento. Cada pessoa tem o seu ritmo. E conforme eu falei ontem também, eu tinha essa mania, esse costume de exigir que as pessoas fizessem as coisas do jeito que eu queria, no tempo que eu queria, que as pessoas mudassem a mentalidade dela porque eu queria, era tudo porque eu queria. E a ansiedade faz muito isso com a gente. A gente começa a perder, a gente não tem mais o nosso controle pessoal e a gente começa a querer controlar outras pessoas para cobrir essa ausência, esse vazio, isso que acontece dentro da gente. Então, o que você pode fazer assim para você começar a ter essa percepção se concentrar nas atividades que você faz. Você vai lavar uma louça ali, se você fica incomodado, fica nervoso, começa a correr com o negócio, começa a perceber ali o que está acontecendo. Se é normal você estar naquela agitação toda, se começou recentemente, se você está conversando com uma pessoa, isso acontece muito. Tem pessoas que falam muito sossegado, muito devagar, muito calmo. Aí de repente você também tinha esse costume, né, de falar com mais calma, com mais tranquilidade. Aí de repente, se você começar a perceber, hoje você pode estar falando de um jeito mais agitado, um jeito mais rápido, mais acelerado, e você pode não ter mais paciência de ficar ouvindo as pessoas que falam mais tranquilinho, que falam mais calmo. Isso aí também é um pico assim, de ansiedade. Também é um sintoma, né, que está aparecendo, que está surgindo já no seu corpo, na sua mente, no seu organismo. Então você tem que estar atento a essas coisinhas. De repente você não aguenta mais, não tem mais paciência de conversar com aquela pessoa mais calma, você começa a acelerar ela. Aí você fala muito rápido, você fica muito agitado.
todas as suas atividades da casa, na rua, trânsito, trabalho, normalmente você era mais sossegado, mais tranquilo, mais calmo. Aí de repente hoje você está o tempo todo correndo, o tempo todo agitado, o tempo todo acelerado e fica acelerando outras pessoas. Isso também é um pico de ansiedade, também é um sintoma de ansiedade. Você está no trabalho, por exemplo, depende de outra pessoa e você está esperando essa pessoa te entregar para você dar sequência na sua parte ali, aí você começa a ficar ansioso, começa a bater os dedos, começa a mexer as pernas, tremer, ficar batendo o calcanhar no chão, fica inquieto, não consegue ficar parado assim numa posição só relaxado, não consegue esperar mais. Isso aí também é um pico de ansiedade, também é um sintoma de ansiedade. Né? O coração dispara, começa a dar sua dor, começa a dar nervoso, você sente a sua testa assim começar a esquentar, a cabeça começa a doer, a nuca também. Algumas pessoas, no meu caso acontecia muito disso, quando a minha ansiedade atacava forte, quando vinha as crises fortes, começava a me dar uma dor bem pesada na nuca, né? Nas lateral, na articulação, eu sentia o ombro assim dolorido e bem pesado, parecia que alguém estava me segurando, me apertando, e eu querendo ir fazer as coisas não conseguia, porque eu tinha que ficar esperando, então eu ficava muito tenso. Isso aí também era um dos picos assim, da ansiedade, um dos sintomas assim, que acontecia comigo. Né? Comigo era o estômago, a barriga dolorida, a nuca, né? Às vezes me dava um suador, o coração disparava, a respiração fica diferente, aí fica nervoso, aí bate aquele estresse pesado e consequentemente, que nem nos vídeos anteriores eu também falo, eu comecei a ficar com uma comunicação assim mais agressiva, uma comunicação mais pesada com as outras pessoas. Eu fiquei completamente impaciente. E como eu não sabia dessas coisas, não tinha essa noção, não sabia o que estava acontecendo comigo, foi acontecendo e ela foi aumentando, foi ficando cada vez mais forte, foi ficando cada vez mais pesado. E uma coisa que acontece com a ansiedade é que quando você começa a ter, se você dá liberdade para ela, ela começa a dominar você e ela fica cada vez mais frequente. Ela fica cada vez mais frequente, cada vez mais forte. Então vai chegar um momento que você vai ficar tão louco assim, você vai falar, meu, eu tô pirado, eu tô louco, não sei o que, você vai começar, não vai precisar, na verdade, não é que você vai começar, mas você vai precisar de um atendimento médico, você vai fazer alguns exames, de repente os exames vai constar que não tem nada, o médico vai olhar para você e falar, isso aí é ansiedade. Aí que ele vai falar para você, você pratica atividade física? Você está com uma alimentação boa? Você toma muita água? As respostas com certeza vai ser não. Que é comum nosso no dia a dia não fazer isso, não praticar atividade física, não se alimentar direito, não tomar água suficiente. E a gente vai pegando todas as coisas que precisa fazer no dia a dia, vai guardando, vai guardando. Uma coisa assim que também que observando que atrapalha bastante e auxilia muito, dá muita energia para a ansiedade, é a procrastinação. Porque quanto mais você procrastina aquilo que você precisa fazer na sua casa, no trabalho, onde quer que seja, quanto mais você procrastina, mais a ansiedade te ataca, mais forte ela fica. Porque se você procrastina, você vai tendo acúmulo de tarefas. E essas tarefas acumuladas começam a dar aquela pressão psicológica. Aí você começa a ficar agitada, aí você começa a sua mente ficar tão perturbada, tão louca, que você começa a pensar o tempo todo: preciso entregar isso, preciso fazer aquilo, preciso terminar isso aqui, tem que ir lá, tem que vir aqui, tem que lavar, tem que não sei o que. Tem a louça, tem comida, tem escola, tem as crianças, tem o trabalho, tem que entregar não sei o que. Você fica tão louco, tão desesperado, que quanto mais você fica desse jeito, quanto mais você dá liberdade para isso, a ansiedade maior ela fica dentro de você, mais ela te domina e mais forte ela fica. E se a ansiedade dominar você, você está perdido. Vai chegar ao ponto de você, se você tiver com esses sintomas cada vez mais fortes na área de trabalho, vai desenvolver a síndrome de burnout, que é o que eu falei no vídeo anterior. Se você não, de repente, não trabalha, fica mais em casa, você vai começar a ter ali um cansaço mental muito pesado. Né? E a gente sabe que o cansaço mental ele é muito pior, sim, exageradamente pior do que o cansaço físico. O cansaço físico você toma ali um remédio para dor, você toma um banho mais gelado, ou toma um banho quente, você deita um pouquinho, relaxa, dorme um pouquinho a mais, e esse cansaço físico passa, mas o cansaço mental não. Eu passei por um bom tempo, um bom período com cansaço mental. Né? Eu acordava todos os dias cansado, sentindo exausto, o corpo todo mole, o corpo todo dolorido, a cabeça pesada. Eu não conseguia ter foco nas coisas, eu não conseguia me concentrar nas coisas que eu precisava fazer. E era tão complicado, era tão difícil assim no dia a dia, que foi aumentando cada vez mais as minhas crises de ansiedade, foi aumentando cada vez mais essas sensações que eu sentia.
vai ficando cada vez mais forte, até eu perder o controle. Que conforme os vídeos anteriores, na empresa que eu estava agora recente, eu tive ali o esgotamento mental, né, assim de burnout, e eu acabei tendo um ataque de pânico. O ataque de pânico é quando a sua ansiedade está tão forte, está tão pesada e está tão predominante no seu corpo, no seu organismo, que você não tem mais o controle, você não consegue controlar mais o seu estresse, você não consegue mais controlar os seus pensamentos, você não consegue mais controlar os seus comportamentos. E ela vem tão intenso, que como você está ali à mercê dela, ela manda aquelas crises, manda aqueles sintomas ali tão pesado e tão forte, que infelizmente, conforme aconteceu comigo, parecia que eu ia morrer. Naquele momento ali parecia que, putz, é o fim, já era, não tem mais jeito. Eu tive um ataque de pânico ali muito intenso, que foi que eu expliquei, o coração disparou, começou a bater de uma forma assim absurdamente, muito forte. Foi muito intenso o batimento cardíaco. Que nem eu falei, eu comecei a puxar assim a pele para tentar abrir, para tentar aliviar. Fiquei todo marcado. Começou a me dar uma enxaqueca muito monstra, parecia que a minha cabeça estava sendo esmagada, literalmente esmagada, e estava acabando comigo. Foi uma crise de pânico, porque eu não tinha ciência das crises de ansiedade que eu estava tendo, né, no decorrer do tempo. Não tratei isso, não trabalhei isso, não busquei ajuda, não pesquisei porque eu não sabia. A maioria das pessoas não sabe que ela tem esses picos de ansiedade, e cheguei a ficar a cair nesse ponto, né? Eu dei tanta liberdade para a ansiedade, eu dei tanto espaço para ela que ela me dominou. Só que hoje, com a programação neurolinguística, tudo que a gente aprende, assim, a gente consegue controlar a todo momento. Um exemplo assim comigo, nos primeiros vídeos que eu comecei a fazer assim, principalmente na participação dos cursos, quando eu estava estudando no ano passado, para eu ligar a câmera assim, e participar, eu sempre deixava a câmera desligada, eu ficava ouvindo e assistindo o pessoal ali durante o dia do curso. Mas às vezes tinha que fazer trabalho em grupo e era uma dificuldade muito grande para eu pegar e liberar a câmera, porque eu tinha bloqueio de autoimagem, eu tinha muita vergonha, todas essas coisas também. E aí eu comecei a perceber, conforme eu fui estudando, fui entendendo como que a ansiedade trabalha, como que ela atinge nosso corpo, como que ela funciona na nossa mente e como a nossa mente trabalha em relação às coisas externas. Aí eu comecei a me concentrar naquilo que eu estava sentindo. Eu falei, beleza, a nossa mente funciona desse jeito, tá? A ansiedade, ela vem de várias formas no corpo de cada pessoa, beleza. Eu comecei a me concentrar e perceber o que fica diferente em mim quando eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu preciso ligar aqui a câmera, ou eu preciso pedir uma informação para alguém na rua, que eu tinha muita dificuldade também. Eu tinha esses picos de ansiedade, me dava muito nervoso e eu não conseguia falar. Apresentar um trabalho na faculdade, que também aconteceu comigo, né? O meu estômago atacava, dava uma dor muito forte, uma sensação muito estranha, assim, uma dor muito forte na barriga, e o coração disparava. Então eu comecei a perceber, assim que antes de eu começar a liberar, assim, para colocar, liberar a minha imagem no curso, eu pegava, me concentrava e pensava, o que eu estou sentindo agora que eu não estava sentindo ali minutos atrás, antes de entrar no curso. O que eu estou sentindo? O que está acontecendo no meu corpo? Aí eu percebi que a minha temperatura ela alterava, né, a temperatura corporal, a minha pele ficava muito quente. Eu percebi que me dava um negócio no estômago. Eu percebi que a minha barriga começava a doer, dava um aperto, parecia que ela ficava muito contraída, né? Que ela, no meu caso, ela contraía muito e ficava o tempo todo tenso. E o meu coração disparava, né? Ficava um batimento muito forte e não exageradamente acelerado, mas acelerava bastante do normal. Ele acelerava o coração, ficava um batimento muito mais forte, mais intenso, o estômago e a barriga. Então, o meu ponto de ansiedade era esse. Aí, conforme foi passando o curso, a gente vai aprendendo as técnicas de programação neurolinguística e tudo. E o que aconteceu? Eu comecei a aplicar as técnicas em mim mesmo e eu eliminei essa questão da ansiedade que eu estava sentindo. Então eu fiz ali umas ancoragens, né, umas técnicas que a gente usa usando os gestos, a gente cria gestos para cada sintoma que a gente está sentindo ali. E eu peguei, fiz ali, chamado de colapso de âncoras, apliquei a técnica em mim. Então, nas próximas vezes assim que precisava, nos dias de curso que tinha que ligar a câmera para participar e também fazer os trabalhos em grupo, eu já ia direto, porque da primeira vez, depois que eu apliquei a técnica, eu ainda sentia umas coisinhas, e antes de liberar a câmera ali, eu ia, aplicava a técnica em mim mesmo, e na mesma hora, coisa de segundos, eu já não sentia mais nada daquilo que acontecia comigo,
e eu liberava a câmera e conseguia participar dos grupos ali de trabalho, aplicava as técnicas do curso em outras pessoas, também recebia as técnicas e foi bem tranquilo. Foi muito mais fácil quando você tem a noção do que está acontecendo com você. E recentemente, em relação, por exemplo, essa semana que eu comecei a gravar vídeos, gravar essas lives, de domingo para segunda, eu também percebi mais algumas coisas. Eu percebi que a minha ansiedade, como eu tirei, eu eliminei, porque na programação dá para você eliminar sintomas, emoções ruins, né? Então, como eu eliminei aquelas sensações que eu tinha no estômago, que eu sentia na barriga, coração disparava e tudo mais, como eu eliminei essas sensações, o nosso inconsciente, como a função dele é nos manter vivos, então cada situação que a gente vai fazer, ele cria alguma coisa na nossa mente para impedir a gente de fazer. Então eu estava tendo muita dificuldade de liberar a câmera para gravar os vídeos, fazer as lives, e eu comecei a perceber de novo, eu me concentrei ali, além dos desbloqueios que eu fiz, os desbloqueios emocionais, eu comecei a perceber novamente ali que a minha ansiedade estava vindo de outra forma. E ela vem, o nosso inconsciente está sempre trabalhando para impedir a gente de fazer aquilo que a gente quer. Porque como a função dele é nos manter vivo, ele não sabe que está prejudicando a gente. Então, simplesmente ele manda esses comandos, manda imagens mentais, imagens de gatilho, ele traz lembranças do passado, lembranças de traumas que a gente viveu, para que a gente não dá o próximo passo, para que você não converse com uma pessoa, para que você não peça desculpa para alguém, para que você não peça um aumento, para que você não peça uma mudança de cargo, para que você não encare ali uma entrevista de emprego. Então, são tantas coisas que a gente precisa fazer no dia a dia e o nosso inconsciente, como você já sofreu alguma coisa que te trouxe ali um momento de estresse, o seu inconsciente ele acaba bloqueando você de várias formas. E aí ele manda esses picozinhos de ansiedade para impedir você. Aí essa semana eu percebi que a minha ansiedade, os meus pontos de ansiedade, ele veio diferente. Começou a me dar uma sensação, assim, um negócio na perna e subia para a lateral da barriga. Né, subia para a lateral, vi um incômodo, né, como se fosse uma dor, é um incômodo, chega a ser uma dor assim, de não conseguir me mover e tal, mas era um negócio muito estranho, uma sensação bem estranha, começava na perna e vinha para a lateral da barriga. Aí eu percebi que esse era uma sabotagem no meu inconsciente, né, para ficar mais legal assim de falar. Aí o que eu fiz? Me concentrei novamente, apliquei as técnicas de reprogramação novamente e eliminei. Então eu já não sinto mais de novo, não sinto mais nada. Aí agora eu tenho que ficar assim o tempo todo em alerta comigo mesmo, diante de qualquer situação, de gravar uma live, de conversar com uma pessoa, de pedir uma informação, de repente chegar numa empresa, fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja. Se qualquer coisa no meu corpo alterar, eu já sei que é algum pico de ansiedade, é algum sintoma ali de ansiedade querendo voltar a tomar espaço, né? E eu tenho que ter essa percepção o tempo todo e ir eliminando. Comecei a sentir alguma coisa de ansiedade, que tem a ver com ansiedade, que parece ansiedade, que pode ser ansiedade, qualquer coisa que você perceber de diferente no corpo é ansiedade. Você precisa ter essa noção, você precisa ter essa ciência, né? Você tem que estar ciente disso. Qualquer coisa de diferente que surge ali no seu corpo, na sua mente, a forma de você pensar, a forma de você falar, é algum pico de ansiedade, é algum sintomazinho de ansiedade. E se você falar, isso aqui não é nada, vai passar, e você deixa, na próxima situação vai acontecer novamente, aí você vai deixar, depois vai acontecer novamente, você vai deixar, e você vai deixando, e vai deixando. E essas sensações, essas coisas que acontecem, esses sintomas que você está sentindo, eles vão começar a dominar você. Aí acontece o que eu falei minutos atrás. Você vai começar a ficar com um cansaço mental muito forte, a sua mente nunca vai descansar, nunca vai relaxar, você vai dormir e acordar o tempo todo. Todas as vezes, todos os dias você vai dormir e acordar cansado, sentindo aquela sonolência, vontade de ficar na cama por mais tempo. Você vai perder a vontade de fazer muitas coisas. Ou uma coisa que acontece muito assim com a pessoa que tem ansiedade é que ela cria tantas coisas na mente dela, ela fica tanto com pensamento assim, por tanto tempo no futuro, que ela começa a criar tanta expectativa de tudo, e ela começa a pegar tantas atividades para fazer, ela assume tantas responsabilidades, e a ansiedade dela ficando cada vez mais forte, que ela não consegue fazer tudo que ela precisa fazer. E isso é muito complicado no dia a dia da pessoa, porque começa a causar um sentimento de culpa, porque ela não consegue entregar um serviço X, ela não consegue fazer uma tarefa Y,
ela não consegue exercer todas as coisas da casa dela, ela começa a ficar cada vez mais estressada, aí a ansiedade vai ficando cada vez mais forte, ela começa a perder cada vez mais o controle dela, emocional e tudo mais, e isso vai causando um sentimento de culpa nela, porque como ela não consegue entregar aquilo que ela fica na cabeça, que ela deseja, porque a ansiedade ela acelera os nossos pensamentos, acelera ali a forma que a gente agir, pensar e refletir com tudo que está acontecendo ao nosso redor. É muito rápido e a gente começa a pegar e a gente sai do estado de presença, para de viver o presente e começa a ficar muito no futuro. Você começa a criar as imagens daquilo que você precisa fazer agora. Você tem que lavar uma louça, por exemplo, eu estou aqui sentado, um exemplo, eu estou aqui sentado, tenho uma louça para lavar, aí a minha ansiedade começa a me atacar, ao invés de eu pegar, me concentrar aqui, relaxar e ir lá fazer pessoalmente, a ansiedade o que ela faz comigo? Ela começa a mandar uns gatilhos na minha mente, tudo, umas imagens, eu começo a criar umas imagens na minha mente, que é as imagens que é eu saindo daqui e indo lá lavando louça. Então eu estou aqui na frente do celular, e a minha mente está lá como se o meu corpo físico estivesse lavando a louça, mas não está lavando. Aí, por exemplo, tem que colocar uma roupa na máquina, sei lá. Aí, ao invés de eu pegar e ir lá fazer, a minha mente começa a criar essas imagens do meu corpo indo lá. Tem um trabalho lá na empresa para fazer lá um serviço, ligar para um cliente, ligar para um fornecedor, fazer alguma cobrança para quem é do financeiro, qualquer coisa que seja. Ao invés de eu pegar e fazer ali na hora, a minha mente começa a criar essas imagens, começa a criar tudo isso que eu preciso fazer, como se meu corpo físico estivesse lá fazendo. E o que acontece com as pessoas que sofrem muito com ansiedade é uma das coisas que pesa demais e é muito prejudicial, é isso. A pessoa ela começa a criar tanta coisa, ela pega todas as atividades que ela precisa fazer ali no dia a dia, ela não dá conta, ela começa a criar as situações dela lá fazendo, resolvendo cada coisinha ali, resolvendo, só que ela começa a observar ali de fora que ela não está fazendo. É só na cabeça dela. Isso começa a trazer frustrações, começa a bater aquele pico de estresse muito pesado, começa a deixar ela cada vez mais cansada emocionalmente, mentalmente. Aí ela começa a ficar frustrada porque ela não está dando conta, ela não está conseguindo entregar aquilo que ela precisa entregar, entendeu? Aí começa a pesar, aí a ansiedade começa a ficar cada vez mais forte e esse sentimento de culpa é muito preocupante assim na situação da pessoa, que dependendo do caso dela, pode desencadear crises de depressão. E isso é muito pesado, é muito tenso, porque se ela não tiver o controle das emoções dela, controle dos pensamentos, e ela deixar a ansiedade, esses sintomas de ansiedade dominar ela, vai chegar um certo momento que ela vai olhar para tudo ao redor dela e vai falar, meu, eu não sirvo para nada, não presto para nada, porque eu não consigo lavar uma louça, não consigo cuidar da casa, não consigo cuidar dos filhos, não consigo fazer comida direito, não consigo entregar as coisas do meu trabalho, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Ela começa a pegar tanta culpa, ela começa a se sentir culpada de tanta coisa que ela não está entregando, que ela começa a achar que ela não presta para nada, que ela não serve para nada. E isso vai causando sintomas de depressão. Aí começa a criar aquelas imagens, ao invés dela viver o presente, igual eu sempre falo, ela começa a criar imagens do futuro que de repente nunca vai passar, nunca vai acontecer. E ela começa a perder totalmente o controle. Então ela vive mais na mente dela, criando expectativas do futuro, do que vai acontecer, que ela imagina que é verdade, que vai acontecer, do que viver ali o presente, de fazer e realizar as coisas dela. E isso é muito prejudicial para a saúde mental da pessoa, para o psicológico dela. E se você não tiver esse conhecimento, se você não tiver essa percepção de como a sua mente funciona, do que acontece no seu dia a dia, os sintomas que você sente ali com as suas tarefas, isso aí vai te dominando, vai ficando cada vez mais forte. E você vai perder o controle, a sua ansiedade ela vai dominar você completamente, você vai começar a se sentir culpado de tudo de errado que acontece, porque vai parecer na sua mente, vai parecer que você que está fazendo errado, você que não está dando conta. Aí você vai começar a pensar assim, meu, eu não consigo fazer mais isso, não consigo fazer mais aquilo, então eu não sirvo para nada. E a pessoa começa a entrar no ponto de vitimismo. E isso aí, conforme eu falei, é muito prejudicial para gerar. O passo para a depressão é muito curto da ansiedade para a depressão. E quando eu tive essas questões na área de trabalho, o que aconteceu, e eu tive esse dia, né, igual eu falei nos outros vídeos, da síndrome de burnout, eu tive esse ataque de pânico, foi tão intenso, né, essas coisas que aconteceu comigo, eu estava tão fora de mim que também liberou as minhas questões de depressão.
conforme eu falei nos vídeos anteriores, acabou liberando essas coisas, essas questões de depressão. Eu caí, infelizmente, novamente. Foi a segunda vez na minha vida que eu tive uma crise forte de depressão e comecei a ter aqueles pensamentos diferentes, comecei a ter pensamentos destrutivos, conforme eu me formei, tudo por conta de eu não ter o controle. Eu não controlar os meus pensamentos, eu não controlar as minhas emoções, eu não controlar, é, não controlar os meus comportamentos, eu não ter a percepção do que acontece comigo, porque a nossa rotina ela é tão assim acelerada, a gente faz tanta coisa no dia a dia, a gente pega tanta tarefa, ainda mais hoje, né? Que dá a impressão que o nosso tempo a gente está cada vez mais curto, a hora passa cada vez mais rápido. É tanta coisa que a gente precisa fazer que a gente não cuida mais de nós mesmos. A gente não se concentra mais naquilo que a gente precisa fazer. A gente não se concentra mais naquilo, a gente não planeja o nosso dia ali, o passo a passo do dia. A gente simplesmente acorda de manhã, às vezes nem toma um café, já se arruma, já se arruma, já sai correndo para o trabalho, não toma um café, não toma uma água, não faz nada. Aí começa a trabalhar, aí o corpo começa a ficar fraco. Aí na hora do almoço, às vezes, de repente, com tanta pressão ali que você está sentindo ali, a sua ansiedade é tão forte dentro de você que você não consegue se concentrar. Fala, não, vou parar para almoçar, vou relaxar, vou descansar uns minutinhos, vou tirar uns minutos para mim. Aí o que acontece? Você acaba não fazendo sua hora de almoço, muitas vezes, ou você vai comer, você come muito acelerado, você come muito depressa, manda um monte de água para cima, ou suco, refrigerante. Aí você volta a trabalhar correndo, não espera ali um tempo de digestão, não tira um tempinho para você descansar. E eu fiz muito isso também na empresa que eu trabalhava. Então eu mal tomava café da manhã, praticamente não tomava café da manhã, às vezes era só um café puro. Aí eu almoçava todo dia fora de horário, às vezes era 1 hora, às vezes era 2, teve vezes que eu fui almoçar 3h30, 4 horas da tarde. Aí eu comia muito rápido e terminava de comer e já voltava a trabalhar. Então eu não tinha essa divisão, eu não administrava o meu tempo de trabalho, eu não administrava as minhas tarefas. E a pessoa que está sofrendo também com ansiedade, ela acontece muito isso, ela começa a perder o controle do dia, começa a perder o controle da gestão do tempo, né? Ela acha que foi, meu, eu vou ter que correr, vou correr, porque eu preciso entregar esse serviço, eu preciso cuidar da casa, vou receber visita, então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. A pessoa começa a ficar tão doida, ficar tão agitada, que isso aí vai ficando cada vez mais forte nela, vai ficando cada vez mais presente. Aí só que chega um momento que o corpo, né, a parte física não aguenta mais, não dá conta de tanta pressão ali, de tanta coisa, de tanta atividade, que começa a ficar pesado, começa a ficar cansado, começa a ficar dolorido, começa a ficar fraco. Aí dá fraqueza, dá tontura, o estresse fica cada vez mais presente, fica cada vez mais absurdo. A comunicação fica cada vez mais agressiva, aí a pessoa fica cada vez mais agitada, ela começa a ficar cada vez. O estresse dela fica tão forte, tão intenso, que ela perde o controle e ela acha que ela é culpada de tudo que dá errado. Qualquer coisa que dá errado, mesmo que ela não tenha a ver com ela, a pessoa assume aquilo como se fosse dela, como se fosse a responsabilidade dela, porque ela quer tanto que as coisas sejam realizadas, a ansiedade vem, trava ela, acelera todo o pensamento dela, ela não consegue realizar as coisas. Então, para finalizar, eu deixo para vocês hoje. Começa a perceber toda e qualquer atividade que vocês vão fazer. Começa a perceber, se observar o que acontece no seu corpo nessa atividade específica. Se você quer trabalhar gravando vídeo, por exemplo, você não está tendo dificuldade, com certeza você tem algum sintoma de ansiedade ali que está te impedindo também. Além dos bloqueios mentais, bloqueio de autoimagem, né, todas essas questões, traumas, que de repente você passou por alguma coisa, algum momento bem intenso, né, em algum momento da sua vida, então começa a perceber ali o que acontece no seu corpo ali na hora que você quer liberar a câmera. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, você chega lá na empresa, o que acontece no seu corpo? Começa a observar o que você está sentindo agora que minutos atrás você não sentia. Eu lembro que quando eu fui fazer as entrevistas de emprego, antigamente, eu chegava na empresa, eu chegava tremendo, suado, né, o calor começando disparado, a voz ficava mais fina, mais trêmula, eu gaguejava, atropelava muitas letras, atropelava algumas palavras, era muito doido, muito engraçado, de tão ruim que chega a ser engraçado. Né? Eu chegar na entrevista e mal consegui falar ali de tanta ansiedade que eu estava sentindo. Só que eu não sabia que era ansiedade, então não tinha como trabalhar. E com a programação neurolinguística você consegue fazer isso, você consegue eliminar esses picos, esses sintomas. Então, se você vai gravar um vídeo, aí você está tendo dificuldade,
se concentra ali, fecha os olhos, respira bem forte pelo nariz, solta devagar pela boca, se concentra aí naquele ambiente, naquela situação, naquele momento que você está passando ali, e começa a observar o que está acontecendo no seu corpo, o que está acontecendo na sua mente, como é que estão seus pensamentos, e o que você está sentindo nesse momento, que minutos atrás, antes de você programar para fazer o vídeo, você não sentia. Aí você vai começar a perceber, meu coração dispara, beleza. Então a gente vai trabalhar esse sintoma que está fazendo seu coração disparar. Tem umas técnicas bem simplesinha, muito legal, que você consegue diminuir o batimento cardíaco. Minha respiração fica muito ofegante, eu fico muito agitado e tal. Beleza, dá para trabalhar isso também, para você ficar mais calmo. Dá uma dor na barriga, os ombros começam a pesar, dá dor de cabeça. Eu não sinto nada no corpo, o corpo fica normal, só que a minha mente fica uma loucura, fica muito pensamento, eu começo a pensar um monte de coisa, começo a criar um monte de imagens, um monte de situação, eu fico imaginando quem está do outro lado, quem vai assistir, começo a criar um monte de coisa. Também dá pra gente trabalhar isso, com algumas técnicas bem legais. A gente consegue eliminar esses pensamentos que estão impedindo você de liberar ali o vídeo. A gente reprograma sua mente, consegue eliminar os gatilhos mentais, né, que está travando você ali e resolve. Então, é muito simples as coisas. O problema é que as pessoas não têm ciência, as pessoas não sabem, né, que elas têm certos problemas, que elas têm certas dificuldades. Outras até sabem, mas não assumem que tem alguma coisa. Aí elas não conseguem buscar uma ajuda, às vezes por ter vergonha, às vezes por ter medo, às vezes por achar que não precisa, às vezes por ter orgulho muito forte. Aí se você vai gravar uma entrevista, se você vai fazer uma entrevista de emprego, você chega na empresa e fica todo desesperado, tem umas técnicas também para fazer, a gente aplica umas técnicas, faz umas ancoragens na pessoa, a pessoa chega lá perto da empresa, ela faz lá um gesto, lá alguma coisa, aciona ali a ancoragem dela, e ela fica calma, fica tranquila, ela consegue focar lá na entrevista, ela consegue falar normalmente, ela consegue manter o controle emocional dela estável, tudo, com o batimento cardíaco, todos os sintomas. Se você está numa empresa, você quer pedir um aumento, ou você quer mudar de cargo, mudar de setor, e você não consegue, toda vez que você pensa, você começa a querer aí falar ali com a pessoa que está acima de você, dá alguma coisa no corpo, o que você tem que fazer? Se concentra. Peraí, antes de eu começar a pensar em pedir um aumento, eu estava me sentindo bem, estava normal, estava tranquilo. Agora que eu comecei a pensar nisso, o que está acontecendo? Nossa, meu coração disparou, estou muito nervoso, estou muito nervosa. Então isso é um pico ali de ansiedade, né? Uma crise de ansiedade que você está sentindo na hora. Então a gente pode trabalhar isso aí, elimina essas coisas que você está sentindo ali, para que você possa chegar a falar com o supervisor, o gerente, o diretor, quem quer que seja, para qualquer coisa. A ansiedade, elas são sintomas assim emocionais, são acionadas por vários gatilhos mentais, e o nosso inconsciente libera tanto os gatilhos mentais quanto as sensações pelo corpo. Então, se você começar a descobrir o que está acontecendo com você no momento que você precisa fazer certa coisa que você queira ali, você começa a perceber, é muita sensação, beleza, então tem a técnica só para sensações, você elimina, você tira, é como se você tivesse com uma roupa ali de sensação ruim, aí você fala, não quero mais, você tira essa roupa de sensação ruim e coloca uma outra de sensação boa, você troca o seu estado emocional. Aí tem pessoas que quando ela tem crise de ansiedade, ela não sente nada no corpo, mas a mente dela fica uma loucura, ela começa a criar muitas imagens, ela fica o tempo todo viajando ali na maionese mesmo, ela começa a criar um monte de situações e quando ela percebe, ela tá nervosa, tá estressada, ela não consegue se mexer, ela não consegue sair do lugar, ela fica travada. Então dá para trabalhar muita coisa. E o que eu sugiro para você que está assistindo esse vídeo, que está assistindo agora aí, comece a ter esse momento só para você. Na meditação, muitas pessoas têm preconceito com meditação, mas a meditação é muito boa, é excelente para esse tipo de coisa. Você pegar e sentar ali um pouquinho, ficar quietinho, fechando o olho ali e tal, se concentra, respira e tal, controla, começa a sentir o seu corpo. Aí você começa a pensar ali, eu quero gravar um vídeo, tá? Aí você está ali concentrado na sua meditação, aí começa a criar as imagens de você gravando um vídeo. Como você está ali concentrado ali, fazendo sua meditação, você vai começar a sentir, nossa, meu coração disparou só de pensar. Nossa, meu coração tá a 1000 por hora. Nossa, eu tô sentindo um negócio no estômago, na barriga. Só de imaginar gravando o vídeo, já tô sentindo isso. Isso aí é excelente, porque você já pode trabalhar em cima disso. Você pode já eliminando essas sensações que você sente, para que você consiga realizar lá a gravação do seu vídeo, sua live, seja lá o que for que você for fazer. Então, tudo é uma questão de você ter a percepção, de você se concentrar
naquilo que você está fazendo, naquilo que você precisa fazer, que você quer, deseja. Então você se concentra nisso, começa a perceber o que acontece no seu corpo, se você fica muito agitado, se você fica muito fechado, o que está acontecendo, o que acontece naquele momento que você precisa fazer aquilo que você tem que fazer, mas você trava, o que está acontecendo, o que você está sentindo, aí começa a controlar. Que eu falei minutos atrás, se você não controlar a ansiedade vai dominar você, ela não vai controlar você, ela vai dominar você. E vai chegar um tempo que você vai começar a adoecer, vai começar a precisar de remédio. Alguns remédios são muito fortes, têm efeitos colaterais bem pesados. Ou você não dorme nada, ou você dorme demais, ou você fica todo mole, meio lesado, ou você fica agitado demais. Então, cada pessoa tem uma reação diferente a esses remédios de ansiedade, na questão de depressão também. Então, evite chegar a esse ponto, evite precisar de medicação, de passar em médico, ficar fazendo exame. Evite isso, você pode já mudar isso hoje, é muito fácil. Todas as respostas que você precisa estão dentro da sua própria mente. Cada pessoa funciona de uma forma diferente, cada pessoa, o inconsciente trabalha de uma forma diferente. Então a gente precisa, vou dizer assim, entrar na sua mente, ver como é que foi programado e alterar, colocar uns códigos novos. Então imagina que você é um computador, a sua mente é um processador e ela começa a dar algumas falhas. A ansiedade seria umas falhas, seriam uns vírus. Então você vem, a programação neurolinguística, ela é um antivírus. Então o que a gente faz? A gente vai, abre a sua cabeça, instala ali o antivírus, coloca uma programação nova, elimina as coisas ruins e só fica as coisas boas. Então essa é a vantagem de hoje que nós temos, né? Que vai muito além de você só precisar, você só pegar e ir no médico, fazer os exames e começar a tomar a medicação. Então você pode ter total controle disso. Você controla a ansiedade, você controla seus pensamentos, você controla pensamentos depressivos, você controla seus comportamentos, você controla a forma que você fala, que você age com outras pessoas, né, que entra a parte de comportamento. Você controla tudo. Você controlando seus pensamentos, as suas emoções já ficam estáveis. Controlando suas emoções, os seus comportamentos vão ser excelentes. É só seguir essa linha: pensamento, emoção e comportamento. Se você não controla os seus pensamentos, você vai sentir emoções ruins, vai ficar triste, vai ficar desanimado, vai ficar para baixo, vai ficar depressivo, vai achar que ninguém te ama, ninguém te quer, vai achar que você não serve para nada, vai achar que tudo que você faz está errado, suas emoções ficam desse jeito quando você não tem controle dos seus pensamentos. E, consequentemente, o seu comportamento é afetado. E o seu comportamento, o que é? É você não querer acordar cedo, é você não querer mais trabalhar, você trabalhar só por ir mesmo, assim, na parte de trabalho você começa a fazer suas atividades, a fazer suas tarefas do trabalho ali cada vez mais lento, cada vez mais numa situação mais precária, né? Você começa a perder o controle de tudo ali, você começa a fazer só por fazer, nas coisas da sua casa, você não lava mais uma louça direito, você nem quer lavar, você não cuida da sua casa direito, então tudo isso entra na parte de comportamento. Se você domina seu pensamento, as suas emoções ficam boas, ficam top, ficam excelente, você fica alegre, fica cheio de energia, você quer fazer um monte de coisa, você realiza um monte de coisa, você está sorrindo o tempo todo. E isso é um excelente remédio, portanto, a parte emocional, espiritual e para a nossa parte física. E, consequentemente, o seu comportamento é alterado quando você tem controle. Aí o seu comportamento você acorda cedo todo dia, você acorda disposto, você acorda animado, você acorda cheio de energia, você quer fazer um monte de coisas durante o dia, você realiza um monte de coisas durante o dia. Tudo por conta de você saber como sua mente funciona, como seu corpo trabalha, o que acontece, o que você sente, você eliminar ali as crises, os picos de ansiedade para ela não dominar você, você vai eliminando, vai tendo esse controle e tudo fica mais fácil. Você ter uma vida melhor pessoal e você ter uma vida melhor profissional, em qualquer área que você trabalhe. Beleza? Então, vou encerrar agora, eu deixo essas perguntas para você fazer essa reflexão. Se concentra no seu corpo, se concentra na sua mente, o que acontece, o que você sente e depois vai ficar salvo esse vídeo, coloca lá, comenta lá como que é as suas crises de ansiedade. Se você tem essa ansiedade e não tinha ciência, coloca lá que você passou a ter ciência hoje, que você tem ansiedade, que você sente alguma coisa e vai deixando nos comentários lá que a gente vai
vamos manter o nosso contato e eu vou ajudar vocês a começar a pegar, né, a ter um entendimento melhor nessas questões para que você trabalhe isso e não chegue a passar pelo que eu passei, que é precisar de médico, precisar de remédio, precisar de ficar fazendo exames atrás de exames e acabar tendo umas crises de pânico, uns ataques de pânico aí, porque é totalmente desnecessário quando você tem ciência do que está acontecendo com você, quando você tem ciência do que é e como funciona a sua mente. Então é meio que uma obrigação sua, se você adquirir um conhecimento, você colocar em prática para que você não para que você evite, né, chegar num ponto crítico na sua vida aí posteriormente, tá bom? Então curte esse vídeo aí, manda para as pessoas que você sabe que tem ansiedade, que está sofrendo por alguma coisa, que precisa de uma luz, uma direção e vamos uns ajudando os outros aí, vamos compartilhando. Beleza? E não esquece de deixar seus comentários aí pra gente, tá bom? Agradeço aí por você estar presente hoje, por estar vendo esse vídeo. Tô feliz pra caramba, uma semana já toda de gravando live aí, tá sendo bem legal. E eu vou continuar aqui para ajudar o máximo de pessoas possíveis todos os dias da forma que eu puder. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.